boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa reinar em nossos corações. Momentos em que nos encontramos na atividade da noite de hoje. E sempre, vamos para agora. Antes de iniciarmos a nossa atividade, temos aqui um convite ao pessoal do DIG, que o pessoal do DIG participa sempre do encontro de jovens da cidade de Ponta Grossa e que tem por denominação em julho. E para haver esse encontro, há sempre gastos, porque depende de arrendar espaço, alimentação, hospedagem e tudo mais. Então, cada casa espírita da região, ou da macro-região, da terceira URI e da segunda URI, eles realizam atividades com o fim de ganhar esses fundos. E a casa aqui estará fazendo pizzas. Então, na quinta-feira que vem, a partir das 17 horas, aqueles que tiverem interesse, nós esperamos que todos tenham, em adquirir as pizzas. Elas são montadas, e aí você leva para assar, experimentar em casa. Então, será feita aqui no centro e a partir das 17 horas serão entregues essas pizzas. O valor dessa pizza é R$30. E aqueles que tiverem interesse também comunicam você ali com a recepção do cargo, ela já pode anotar o nome e daí na quinta-feira, aqueles que puderem vir buscar às 17 horas, você não durante a atividade da casa à noite. Então, para iniciarmos a nossa atividade melhor e nos harmonizarmos em pensamentos, vamos fazer uma leitura do mensagem de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, e que foi colhida do livro Vida Feliz. É a mensagem número 88. Nos fala o seguinte: ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal, e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas um de cada vez, até vencê-los todos. A caminhada evolutiva nossa é nossa. Ninguém evolui por nós. Então, as dificuldades, os sofrimentos, as dores, elas são um mecanismo que Deus se serve para nos impulsionar ao progresso. Se nós não encontrarmos dificuldades, nós nos acomodamos. Nós paramos no tempo, no espaço e não fazemos a evolução. Todos nós estamos destinados à perfeição. Então temos que cada dia mais buscarmos melhorar as nossas condições. Lógico que a lei do progresso nos convida a que melhoremos as nossas condições materiais, físicas, tudo bem. Mas o principal é as condições morais. Nós temos que nos tornar a cada dia melhores, porque as coisas materiais, quando chegar o nosso momento de nos desligarmos
desse plano para ingressarmos numa outra dimensão, nós não levamos. Nós só vamos levar o bem e o mal que fizermos. Então, é isso que nós temos que dar valor. E, como ele diz aqui, ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los. Todos nós temos problemas. Temos um mundo de provas e expiações. Então, todos nós temos problemas, nós temos que encará-los. Se pudermos resolver a contento, melhor. Se não, nós vamos ter que resolver um dia. Né? E como ele fala ali, né, pode encontrar alguém que te empreste uma soma para você solucionar o problema. Mas é um problema de hoje. Né? Mas vamos ficar devendo também. Às vezes você está com uma dificuldade no pagamento, você saca no vermelho no cheque especial. Você não resolveu o problema, mas amanhã você vai ter que cobrir aquela lá. Porque o problema é teu, não tem quem vai resolver. Os amigos também dão a mão, mas se nós não fizermos o esforço de resolver, nada solucionará. E se um amigo te ajuda, nós vamos ficar devendo a ele. Se não devendo a quantia que emprestamos ou o favor que nos presta, ficamos devendo obrigação, sempre. Então, Deus nos dá todas as possibilidades de resolvermos. Né? Então, nós não devemos nos sobrecarregar com os outros com os nossos problemas. E nós, às vezes, costumamos nos fazermos vítimas e sobrecarregarmos os outros com os nossos problemas. É lógico que quando a necessidade é muito grande, que nós não conseguimos resolver pelos nossos próprios recursos, as nossas condições, nós temos que recorrer àqueles que podem nos dar esse suporte. Mas, na medida que vamos nos libertando disso, nós também temos que nos libertar daqueles que estão nos auxiliando. E nos colocarmos sempre à disposição para auxiliar. Então, para nós dar sequência, nós convidamos a todos para nos recolhermos em nossa intimidade, buscarmos a sintonia com a vontade divina e aproveitando o ensejo, já que estamos falando de dor, que todos nós precisamos de auxílio, e aproveitando esse momento, que a nossa prece seja endereçada àqueles que sofrem, que têm dores, que têm sofrimentos, que têm angústias, que estão em dificuldades, dizendo assim: Senhor Deus de clemência e amor, lançai um olhar de complacência sobre todos que sofrem enfermidades ou doenças espirituais e dignai conceder alívio a seus males, ou por termo a eles, se assim for de vossa vontade. Bons Espíritos, que só em derramar benefícios vos ocupais, nós vos pedimos. Secundeis esse desejo de os aliviar, e dirigindo-lhes nossos pensamentos, fazer que derrame o bálsamo salutar sobre seus corpos, bem como a consolação em suas almas. Inspirai-lhes a necessária paciência cristã, a submissão à vontade de Deus, para que com calma possam resistir às dores e com resignação aproveitem o fruto das provas para que ora paz. E assim, Jesus amado, nós rogamos o benefício para todos aqueles que se encontram em dificuldades, aqueles que os nossos pensamentos podem chegar na forma de resignação, de paciência, de coragem, de fé, possam transpor as suas dificuldades. Fica conosco, Jesus, amparando-nos agora e sempre.
Então vamos à nossa atividade de hoje. Hoje nós vamos conversar alguma coisa a respeito do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós temos que fazer algo que nos impulsione ao progresso espiritual, ao progresso moral. Nós não podemos ficar parados. Vemos em todos os setores da humanidade, em todos os credos religiosos, há aquelas iniciativas de que devemos fazer a caridade. E a caridade começa na esmola. Quando nos encontramos ainda com dificuldades de exercitar a caridade como determina a real função dela, nós nos exercitamos na esmola. Porque ainda não estamos habituados a isso, porque não entendemos. Muitos de nós, ao dar a esmola, ainda fazemos críticas, fazemos cobranças, ou damos esmola impondo a necessidade daquele que a recebe de mudar de trajetória, enfim, às vezes até xingamos. Você está assim porque você não trabalha, você está assim porque você não busca melhorar. Mas é que o nosso nível ainda de entendimento não chegou a entender o que realmente é caridade. Kardec colocou lá, como todas as seitas, tem um frontispício lá que diz, Kardec colocou o lema, fora da caridade não há salvação. E o que é a nossa salvação? O que é essa coisa tão importante que fora da caridade nós não conseguimos? Então a salvação é estarmos em paz com a nossa consciência, quites dos nossos débitos passados. Nós já somos viajores de uma eternidade, de muito tempo, e já nos comprometemos em muitas e muitas vezes no passado, e precisamos resgatar esse passado. A nossa leitura inicial aqui já nos mostrou que quando devemos, nós temos que pagar. Quando devemos, nós temos que pagar. E a caridade é o mecanismo mais fácil de nós resolvermos as nossas questões. Então, quando nós não temos a compreensão exata do que é esse ensinamento, nós começamos pela esmola. E a esmola é importante, porque mesmo que a gente dê, às vezes até contra gosto, mas ele está solucionando um problema imediato daquela criatura. E quando essa criatura recebe, e se ela recebe de bom grado, ela vibra positivamente em favor daquele que deu. É a gratidão. E aí nós vamos recebendo essa energia, essa vibração e vamos melhorando. E quando nós conseguimos dar um pouco mais, nós vamos gostando, vamos dizer assim, dessa atitude e vamos nos aprofundando nisso. E a esmola ou a caridade que você faça, na maior parte das vezes, não é o benefício maior para aquele que a recebe, são para nós. Por quê? Porque nós ainda temos muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade, muita prepotência. Nós ainda temos esses vícios que são normais, que já adquirimos em outras épocas. Mas quando nós nos dedicamos à caridade ao nosso próximo, nós vamos despertando a melhoria de nossas condições. Hoje eu dou uma moeda
e a pessoa sai agradecida. Amanhã, quando me busco, eu dou uma soma maior e a pessoa sai mais agradecida. E se a gente pensar, ela diz, nossa, solucionei o problema dele, né? Mas na verdade está solucionando o nosso problema, porque nós estamos melhorando. E nos incentive. Nós todos podemos fazer a caridade. Todos. Vai dizer assim, não, mas o pobre, o miserável, o carente de tudo, não pode. Pode. Porque nós temos o pensamento, nós temos a boa vontade. Se nós tivermos amor em nosso coração, nós podemos ajudar e muito. Quando iniciamos aqui, nós fizemos a prece pelos doentes, já numa iniciativa em que todos unidos no mesmo pensamento, com certeza cada qual aí lembrou de um irmão em necessidade, um irmão doente, ou, no geral, pactuoso. Nós estamos fazendo a caridade. Então, não nos custa nada pensar, não nos custa nada levar o pensamento a Deus, pedindo que interceda. Porque aqueles que estão numa necessidade muito grave, eles não têm condição de interceder, nem de pedir. E se nós temos, cumpre-nos o dever de fazermos esse ato de caridade. Então, Jesus, quando seus discípulos, ele usava de palavras que pudessem chegar aos corações daquelas criaturas. Então ele propôs aquela afirmação: não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Mão e o que dá, ele sabe, né? Mas eles ficaram meio baratinados. Então ele quis dizer que todos nós temos esse dever de ajudar e passar. Ajuda e paz. Nós não podemos fazer como muitos de nós fazemos, doamos uma determinada quantia e fazemos questão de publicar no jornal que fomos os benfeitores daquela obra, daquela outra obra, que doamos o benefício de fulano, de outro. Não precisa. E muitas vezes aqueles que são beneficiados, eles estão no seu recolhimento humilde ali e se sentem até ofendidos. Porque às vezes tem pessoas que são necessitadas e são orgulhosas. Eles muitas vezes não pedem a ajuda por orgulho. E quando você descobre e doa e divulga a doação, você, além de não fazer coisa correta, você está humilhando. Você está fazendo sofrer ainda mais. Então nós temos que estar sempre prontos a servir. A nossa prece, a nossa oração é a coisa mais fácil que tem, não custa nada para ninguém. Então Jesus deu esse exemplo sempre. Né? Deu o exemplo sempre. Numa de suas passagens, ele curou uma criatura com hanseníase. Né? Depois ele disse: vai e conta aos sacerdotes. A impressão que Jesus quis se valorizar, não, eu curei, agora ele que vai contar aos sacerdotes. Mas se nós formos ver, é que na época, aqueles que eram acometidos de hanseníase, eles eram riscados do livro dos vivos. Então esses eram jogados no vale dos leprosos, né? E eram riscados do livro dos vivos. Então ele precisava, para retomar a sua vida, que ele fosse novamente trazido para o número daqueles que estão vivos. Hoje nós seríamos nos cartórios. Deu como morto, mas agora vai cair, acerta você continuar a tua existência. Então Jesus não estava querendo se fazer mulher, ele estava
colocando uma necessidade para a pessoa caminhar pelos seus próprios passos. Kardec disse também aqui nessa passagem aquela questão do óbolo da viúva. Né? Todos estavam a fazer o depósito dos seus valores no gasofilácio, no local onde eles colocaram as doações, e vem uma viúva e coloca a moeda. Mas uma moeda que o valor era insignificante. As pessoas, lógico, olharam, né? Nossa, que adianta dar isso aí? E aí Jesus fez a observação. Em verdade, nós vimos que aquela criatura, ela colocou muito mais do que aqueles que deitaram somas avultadas no gasofilácio. Por quê? Porque os outros dispunham de valores mais elevados e davam, e aquilo não lhes fazia falta. Não fazia falta. E o que a viúva colocou, ela tirou daquilo que era a necessidade dela para a sobrevivência. Então, ela era o desprendimento dela. Aquilo ia fazer falta para ela, mas ela voou. E, então, o desprendimento, ela não estava interessada em aparecer, em nada, ela está interessada em ajudar. E é assim que nós devemos nos comportar. Nós temos que ter interesse em ajudar. Normalmente, as pessoas necessitadas nos procuram ajuda, mas quando vamos entendendo melhor essa questão da caridade, nós vamos buscar o sofrimento onde ele se encontra. Nós vamos descobrir as reais necessidades das pessoas e vamos poder auxiliar sem que tenhamos necessidade de divulgar, de aparecer, de coisa que eu valha. A pessoa diz assim, não, mas normalmente as necessidades estão nos bangalôs, nos casebres, né? E se eu chegar lá, outras pessoas vão ver que eu estou chegando, né? E como é que fica a minha reputação? Nada importa. Quando você tem a consciência de que a tua tarefa é de doar e você está fazendo aquilo com benefício do outro, não é pelo teu interesse, é pelo interesse do outro. Você está vendo a necessidade do outro. Então não importa se você chega de carro, se você chega de a pé, se está bem trajado, não importa. Às vezes você tem o cuidado de se trajar discretamente, para não humilhar aqueles que estão com necessidade. Mas o importante é fazer, é ajudar, é doar. E todos nós seremos cobrados pela nossa consciência. O que fizemos com as oportunidades que nos foram dadas? Que esforços eu envidei em dar, em melhorar, em ajudar as criaturas? A nossa consciência nos cobrará. Não é a justiça divina que vai cobrar, não é o tribunal que vai cobrar, não, é a nossa própria consciência. Quando nós damos conta do tempo perdido numa existência, gastando valores ou fortuna, ou o mesmo tempo, o mesmo conhecimento que temos, e não aproveitamos isso em favor dos necessitados, em favor de esclarecer. E esse negócio de nós fazermos a caridade parece tão difícil no começo, mas é simples. Quando nós damos um conselho ao amigo, despretensiosamente, quando nós damos uma informação para a pessoa, uma informação correta que vai lhe ajudar, quando lhes ensinamos algo, né? Quando nós passamos na rua e vemos um objeto caído e que pode causar um dano para as pessoas, nós estamos retirando e pondo no lugar correto. Quando passamos em determinados lugares, encontramos uma porta aberta que uma pessoa mal intencionada pode entrar, e nós fechamos essa porta. Quando alguém passa mal na rua e nós estamos por perto, nós ajudarmos. Então, em todos os momentos nós temos possibilidades de ajudar. O dar de comer
ou saciar a fome, a sede, é quase uma obrigação nossa. E porque aquelas pessoas necessitadas, elas precisam primeiro estar em equilíbrio, em saúde orgânica, para poder trabalhar. Se ajudamos 1, 2 vezes, 3 vezes, ela conseguiu melhorar, então aí nós vamos propor a ela mudar de vida, a buscar com os seus próprios esforços, né, a sua sobrevivência. Então a caridade, ela pode ser feita em todos os momentos. E tem uma outra virtude que nós podemos adquirir juntamente com a caridade, que devemos adquirir junto com a caridade, que é a benevolência, a maneira de tratar com as pessoas. Não é com crítica, não é com palavrões, não é com palavras mais ásperas, mas sim com benevolência. Nós temos que nos colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse nessa condição, como eu agiria? Eu tenho que me colocar no outro. Isso chama-se empatia. Nós temos que ter empatia por aqueles que ajudamos. Mas o que eu vou ganhar? É um pouco. Ele está naquela condição hoje. Está naquela condição hoje. E se ele nos busca, é que algo tem ligação conosco. Nós vamos nos dar conta disso quando estivermos na espiritualidade e que formos conhecer a realidade das nossas vidas. Muitas vezes ali está um pai, um filho de outras encarnações e que às vezes nós desprezamos, que às vezes nós deixamos de lado. Então, por isso, é obrigação nossa de fazer o possível por auxiliar as pessoas. Não é que vamos pegar, carregar o carro, o mantimento ser distribuído assim, protegido. Não. Nós temos que ver aonde está a necessidade. E muitas necessidades não são de alimentos, não são de roupas, são de víveres, são de instrução, de orientação. E se você tem condição de orientar, de fazer, então aproveitemos e façamos. Façamos um propósito de ao longo da nossa semana nós praticarmos algo de bom. E ao fazermos esse algo de bom, que nós cuidemos para que não o publiquemos. Isto é, que não alarguemos aos 4 cantos, ou falemos para as pessoas, ou mesmo você vai fazer dar uma ajuda a alguém, uma orientação que seja, faz questão de entrar perto de outras pessoas para que vejam. Você deixa um cantinho lá, parece que vejam, eu estou fazendo, eu sou bom. Eu dou e eu faço questão de contar. Hoje tem tantos meios das pessoas divulgarem isso, né? Até no WhatsApp, no Facebook, você coloca assim, fulano, eu fiz uma doação de tanto para a instituição tal, ou atendi tantas famílias. Não tem necessidade disso, porque aí a paga disso nós já estamos recebendo, porque essa paga é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa prepotência. Então, dou, às vezes, do que me sobra, né? Mas eu faço questão de que as pessoas saibam que eu sou bom, que eu estou doando. Né? E não é isso que importa. Essa caridade, ela pode saciar o problema momentâneo, mas essa caridade ela não tem valor, porque não houve a nossa modificação, a nossa interação com a criatura. Estamos cada um numa posição, né? Porque essa posição nos é necessária para o progresso dos espíritos, né? Mas quantos há que estão em posições de dificuldade, resgatando o passado deles? Mas todo mundo sabe a história de Lázaro, né? Que ele comia os restos que caíam na mesa do senhorio, né?
E morreu, e o Senhor, quando morreu, encontrou, né, num plano muito mais elevado, porque ele não dava nada para Lázaro, mas Lázaro tinha conquistado já valores grandes. Aquele sofrimento que ele passou serviu para resgatar o passado de erros. E, como sofreu resignadamente, ele galgou instâncias maiores. E aí o Senhor queria que o Lázaro colocasse um pouco de água na sua boca, porque ele se sentia seco, e pediu que ele voltasse para contar para os irmãos. Ele já disse, não, os irmãos têm todas as escrituras à disposição e não buscam. Então nós também temos à nossa disposição todos os ensinos que Jesus nos trouxe. Daí a Bíblia, os Evangelhos, né? E nós temos que buscar nessas escrituras, nesses ensinamentos, a nossa conduta. Aquilo ali é uma norma de conduta. Lógico que para muitos é muito difícil, para muitos de nós ainda não é entendível. Nós temos que buscar. À medida que vamos descobrindo esses ensinamentos, temos que colocar em prática. Porque também não basta nós só ter conhecimento, precisamos vivenciar esses conhecimentos. E é isso que nos garante. Não é a religião que vai salvar, a religião A, B ou C, X ou Y, não. É a nossa conduta. A nossa conduta baseada naquilo que Jesus nos trouxe. Ele é o nosso irmão maior. Ele nos trouxe o ensinamento que dividiu a humanidade em duas épocas, antes e depois dele. E essa depois dele nós fazemos parte. E hoje, mais do que nunca, nós estamos passando por um período de transição, né, da Terra e dos seres habitantes da Terra. Nós estamos sendo convocados dia após dia a nossa melhoria. Se quisermos permanecer na Terra, uma outra, vinculados à população terrena, uma outra existência, já que nós temos muitas existências, né? Muitas existências, mas somos nós próprios. Então, se nós não nos enquadrarmos nesse processo de evolução, nós não conseguiremos retornar a esse plano, uma outra encarnação. E sim, vamos encarnar em mundos compatíveis com o nosso processo de desenvolvimento. E a caridade é o roteiro, é nos tornarmos bons, melhores a cada dia, para que encontremos paz nos nossos espíritos. Nós sabemos que somos compromissados do passado. Então, às vezes, você diz assim, não, mas eu não fiz mal nenhum, eu não faço mal para ninguém, né? Mas você não faz o bem. Nós não seremos cobrados pela nossa consciência, não só pelo mal que não fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Então, nós somos cobrados sempre. Não é Deus apontando o dedo a nós, eu já apontei no telefone, no microfone. Não é Deus apontando o erro a nós, é a nossa consciência que vai nos mostrar aonde erramos. E aí dói. Então, essa passagem do Evangelho, sai para a vossa mão esquerda, opinar à direita, é de suma importância para todos nós. É o ato de realmente amarmos os nossos semelhantes, de fazermos o bem em qualquer circunstância. Até o fato de deixarmos de pensar mal dos nossos irmãos, já estamos iniciando esse processo de melhoria. Então, que Jesus nos fortaleça sempre no entendimento, nos dê coragem e fé para, a cada dia de paz, nós nos tornarmos dignos de nos dizermos cristãos. Que assim seja. Então, vamos encerrar essa primeira fase da nossa reunião, dizendo a Jesus que agradecemos esses momentos tão rápidos
lembrar dos seus ensinos e fazermos as nossas reflexões, as nossas análises para melhorarmos a nossa conduta. Sabemos que todos somos necessitados, que todos temos as nossas fraquezas, que todos temos as nossas imperfeições ainda, mas confiamos que a Tua bondade, Pai, sempre estará a nos dar o suporte, que jamais nos deixa sozinhos, que jamais nos mostra o caminho errado, e sim, sempre que estivermos imbuídos do propósito do bem, do amor e da caridade, estarás conosco. E é nesse sentido que te rogamos, fortalece-nos a coragem, a esperança e a fé. E dai-nos o bom ânimo para as lutas de cada dia. Fica conosco, Jesus, ampara-nos. Que assim seja.